Capítulo 37 do livro de Gênesis. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, porém José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, vem e enviar-te-eia a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. José é vendido como escravo. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Ruben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram
de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E reconhecendo-a disse: é a túnica de meu filho. Uma fera comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a por mulher e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, ao qual chamou Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, a qual chamou Selá. E Judá estava em Quizebe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também
este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, o qual, depois de consolado, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timá, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timná a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu. Envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-as penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela. Assim ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: Não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Deixe-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, porque está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Reconhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado. Então, reconhecendo-os, Judá disse: Mais justa é ela do que eu, porque não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão. Então a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, saiu o seu irmão. Então ela disse: Tu tens rompido uma saída, e chamarão-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Capítulo 39 do livro de Gênesis. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então
ele pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na sua mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugirá para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça nos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava.
Gênesis capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam no cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, condenou diante dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício
de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.